O Franco tá indo mal, ele poderia fazer muito melhor. Eu não acho que ele seja esse piloto que ele tem mostrado agora pra gente, mas também o erro primário pra mim é do Flávio Briatore, que, assim como o Toto Wolff antecipou a entrada do Kim Antonelli, também antecipou a entrada do Franco Colapinto e agora tá aí jogando o moleque aos lobos. E é outro que muito provavelmente não fica, né, no ano que vem. O Flávio Briatore deu uma declaração chocante sobre o segundo piloto da Alpine. Olha lá. Briatore admite erro com Franco, mas critica resultados, abre aspas. Não esperava. O Flávio Briatore, minha gente, abriu o jogo e falou com todas as letras que ele tá absolutamente decepcionado com o desempenho do Franco Colapinto. E assim, eu não me lembro a última vez que eu vi um chefe de equipe falar tão abertamente sobre um desempenho ruim, no geral, assim, né? Não uma corrida só, do seu piloto. Tipo assim, uma insatisfação tão grande com o seu piloto. E ele falou muito sobre o Colapinto, ele abriu o jogo completamente. Ele falou o seguinte, ó lá. Eu já vi tudo, então não acho que preciso ver mais nada. Acho que para esse piloto é difícil lidar com esse carro por ele ser muito pesado e muito rápido para um jovem na Fórmula 1. Talvez não tenha sido o tempo certo para ter Franco na Fórmula 1. Ele fala isso e ele ainda completa dizendo o seguinte, ó. Não estou feliz com o resultado. Isso que é importante. E ele tenta bastante. Nós tentamos agradá-lo bastante com a equipe de engenharia também. Mas não era isso que eu esperava dele. E ele ainda falou aí que talvez ele precisasse de mais um ano para ser colocado na Fórmula 1. Tá falando muito de tempo de adaptação sobre Isaac Hadjar, sobre outros pilotos mais jovens, mas a verdade é que o desempenho do Franco tem sido horroroso. Sim. E o Briatore admitir isso publicamente é porque chegou num nível que nem Não ele tem mais consegue mais volta, negar, sim. né? E ele ainda meio que desabafa nessa entrevista. Ele fala que às vezes os chefes de equipe acabam olhando os pilotos jovens apenas como um tempo numa tela. Ele meio que deu a entender que os tempos do Colapinto eram maravilhosos. Mas que esses chefes acabam esquecendo também da parte humana da coisa. Uhum. E na parte humana, na parte mental, o Franco tá sofrendo. Tá, bastante. Né? Eu acho que isso daí é o maior prenúncio de perigo que um piloto pode sofrer. Agora, a única coisa que segura o Franco no cargo dele é o fato de que ele já é o segundo piloto do ano e que o Jack Dohan, que é o antecessor dele, era um piloto pior do que ele. É. Então eu acho que na cabeça do Briatore é tipo assim, esse cara tá uma merda? Tá, mas agora Poderia estar pior. agora eu me comprometi com ele, eu vou até o final. Sim. Não, e também uma outra parada que não tem quem pôr, né? Sim. Não tem um reserva imediato. O reserva imediato já é o titular. Então, de fato, é uma declaração de fato forte aí do Flávio Briatore. Mas é isso, né? Ele fala aí que talvez o Franco ele não tivesse pronto, mas era óbvio. O cara correu 6 corridas no ano passado. Foi bem, mas ele foi bem com algumas oscilações, alguns acidentes, algumas batidas. E é o que eu falo sempre, tipo assim, é muito ingrato pra um piloto jovem com pouca experiência estar na posição de ter que ser o Superman da Alpine, salvar a Alpine da desgraça, da fome e do frio, e não vai. Tipo assim, é um moleque de 22 anos, de 3 anos. Não vai salvar a Alpine de nada. Então, o Franco tá indo mal, ele poderia fazer muito melhor. Eu não acho que ele seja esse piloto que ele tem mostrado agora pra gente, mas também o erro primário pra mim é do Flávio Briatore, que, assim como o Toto Wolff antecipou a entrada do Kim Antonelli, também antecipou a entrada do Franco Colapinto e agora tá aí jogando o moleque aos lobos. E é outro que muito provavelmente não fica, né, no ano que vem. Não sei quem a Alpine vai conseguir colocar, não sei se tem algum piloto da academia deles indo bem na Fórmula 2 esse ano, mas eu acho que tá muito evidente que o Franco Colapinto vai fazer a sua última prova em Abu Dhabi e tchau, obrigado. E aí a Alpine peca por pagar com alguns erros aí que parte desde perder o Oscar Piastri, talvez de não saber gerenciar também Esteban Ocon e Pierre Gasly em uma sala. Então a Alpine peca muito e nesse processo o Franco Colapinto foi chamuscado. Chamuscado é uma boa palavra, né? Foi, né? Mas eu acho também, eu já falei isso aqui várias vezes, e eu repito, assim, eu acho que a galera superestimou muito a capacidade dele por causa de 2 corridas. Talvez.
Porque as 2 primeiras corridas dele foram boas. Na segunda corrida ele já faz mais pontos do que o Logan Sargent em 1 ano Na e meio. vida dele. Em 1 ano e meio de Williams. E aí ficou aquela coisa de, nossa, ele é espetacular. Mas não é que ele era espetacular, é que o Logan Sargent era muito ruim. Sim. E o Logan Sargent fez ele parecer muito bom. Mas ele não era muito bom, ele era um piloto normal, assim. E talvez ele consiga se desenvolver, mas talvez também não. Uhum. Então, o Briatore talvez ache que ele seja rápido, então, né, ele é um cara, talvez não, ele é um cara muito mais capacitado do que eu pra dizer se algum piloto é rápido ou não. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre a capacidade do Franco. Eu tenho algumas dúvidas. Não, eu acho que é um questionamento super válido, assim. É que eu acho que ele ficou bonito na foto, não só por ele ter feito mais pontos que o Sargent, mas por ele ter ficado à frente do álbum, né? Nesse recorde das 6 provas, ele fica tipo. Eu acho que é 3-3 ou 4-2, é algo assim. Então eu acho que ninguém fez a comparação Colapinto-Sargent. A comparação foi álbum Colapinto. E aí, Sim. tipo, ficou muito, muito bem na foto, mas é isso. Foram 6 provas. E agora, quando você coloca o cara pra correr uma temporada quase completa, já entrando numa fogueira de substituir um outro piloto que talvez também, talvez não, é um outro piloto que não deveria ter sido contratado. Na pressão de um campeonato, de um contrato que é corrida a corrida. É muita coisa tipo pra uma assim, o cara pessoa tem jovem 0 gerenciar. segundos. E é aquela coisa ainda, ele ainda tem uma pressão que muitos pilotos não contam, que é a pressão do país de origem. Talvez. Porque os fãs argentinos realmente são muito malucos e apoiam muito ele, assim. E eu Uhum. acho que isso na cabeça do cara, às vezes, vira uma bola de neve do tipo, pô, eu preciso retribuir de alguma maneira. Sim. Preciso retribuir de alguma maneira. E talvez ele não consiga retribuir. Talvez, é verdade. Né? Enfim. Essa é a situação do Franco aí. É complicada. Eu vejo com muita dificuldade ele começando a temporada que vem. Não vai começar. Pelo menos Você não, acha que não- não pela Alpine. Mas você acha que ele termina essa temporada aqui? Termina pela falta de opção. Ou, tipo assim, sei lá, chega no fim do ano e eles contratam um Kevin Magnussen da vida. Aí eles fazem a mesma coisa que eles fizeram com o Doha. Na última prova, você tira o Franco Colapinto, coloca o Kevin Magnussen lá. É só um exemplo aleatório, tá? Pra ele sentir o carro, entender o carro, etc. E dar um tempo aí de ambientação, digamos assim. Mas ele ser substituído, sei lá, após Monza, por exemplo, chance zero. Ele vai ficar até o fim do ano. Enfim, mas tá aí, eu quero saber, o que vocês acham aí do Franco? Quero saber qual que é a opinião de vocês, me conta.